tudo bem? Aqui é o professor Fabrício Bosco, eu sou docente na Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E você que está aí, está em mais uma live com o Fabrício. Hoje o nosso tema é extremamente legal. A gente vai falar de controle da frequência cardíaca no HIIT longo. Mas HIIT é um tema que eu gosto demais de conversar. Eu tenho 2 livros sobre treinamento intervalado de alta intensidade. Tenho várias iniciações científicas, mestrados, doutorados, pós-doutorado. É uma área que eu tenho muito prazer em estudar, em discutir, em prescrever para os meus atletas. E a gente tem feito isso há mais de 10 anos. Né? São quase 15 anos estudando treinamento intervalado de alta intensidade. Se você está chegando agora, não esquece, chama aqui embaixo no aviãozinho, traz 3 pessoas para cá também, pra gente povoar essa live aqui, tem mais pessoas participando e se beneficiando desta entrega prazerosa que eu faço na live com o Fabrício. Hoje a gente vai conversar então sobre controle da frequência cardíaca no HIIT longo. Estes são os 4 principais tópicos que a gente vai conversar. Obviamente que o tópico mais importante está aqui, né? E aqui, esses aqui são tópicos que você precisa saber. Se tu não sabe estas coisas aqui, é extremamente importante que você continue nesta aula, porque pode mudar a tua forma de enxergar a prescrição do treinamento intervalado de alta intensidade e vai te ajudar demais na organização dos teus treinos, beleza? Então, quando a gente fala de treino intervalado de alta intensidade, a gente tem 5 grandes tipos de HIIT. 5 grandes tipos de HIIT. Quais são esses grandes tipos? Intervalados curtos, intervalados longos, sprints repetidos, sprints intermitentes e um game based high intensity interval training, que é o treinamento intervalado de alta intensidade baseado em jogos em espaços reduzidos. Esses são os 5 principais grupos de treino intervalado de alta intensidade. Por que principais? Porque existem outras formas da gente organizar a sessão de treino intervalado de alta intensidade. Por exemplo, a gente pode ter também um modelo de treino intervalado que é híbrido. Ou um modelo de treino intervalado que é fracionado. São tipos de HIIT que permeiam estas classificações aqui, mas que não estão dentro destas classificações aqui de um modo tão simples, né? Então, esses aqui são os modos clássicos da gente definir, né, e compartimentalizar o treino intervalado de alta intensidade. Os 5 tipos mais comuns da gente classificar o treino intervalado de alta intensidade. A nossa conversa de hoje é sobre treino intervalado de alta intensidade longo, beleza? A gente vai falar sobre HIIT longo. E aí, já preciso falar para você, tem gente que acha que quando falamos de HIIT longo, a gente está dizendo respeito àquele tipo de treino que dura 50 minutos, 1 hora, 1h30. E, cara, isso não tem nada a ver. HIIT longo significa que o esforço, período de esforço do treino intervalado, dura mais de 1 minuto. Então, a gente vai lembrar que no período, na relação de esforço pausa, a gente tem essa característica aqui.
Então, aqui está a duração do esforço. E aqui está a duração da pausa. Quando a gente fala de intervalado longo, significa que a duração do esforço pega essa que é extremamente importante, hein? Quando a gente fala de intervalado longo, a gente está falando da duração deste períodozinho de esforço aqui sendo maior que 1 minuto. Será que deu maior aí ou ficou menor? Ficou maior! Que perfeito! Acertei de cara! Maior que 1 minuto. Pô, que lindo! Então, o que acontece? Quando a gente fala de HIIT longo, a gente está falando daquele tipo de treino, por exemplo, que a pessoa faz 2 minutos fortes por 2 minutos fracos. Ou faz 3 minutos fortes por 1 minuto fraco. Ou faz, por exemplo, 8 minutos fortes por 2 minutos fracos. Então, todos estes são exemplos de HIIT longo. Se você tem comentário ou tem dúvida, deixa na caixinha, galera que está acompanhando ao vivo aí, deixa na caixinha aqui embaixo, ó, a sua dúvida ou comentário, que aí na finaleira a gente vê todas e troca uma ideia, beleza? Então não deixa passar, que eu não tô vendo os comentários. Aí você coloca lá que vai marcar para mim, depois eu recupero essas informações, beleza? Então o que acontece? Quando a gente fala de treino intervalado longo, a gente está falando daquele tipo de HIIT que o período de esforço dura mais de 1 minuto. Dei vários exemplos aqui, mas eu não tenho a menor dúvida que as duas formas mais comuns de HIIT longo são 2 por 2 e 4 minutos por 3 minutos. Esses são os dois tipos de HIIT longo mais famosos na literatura internacional, né? 2 por 2 e 4 por 3. Mas tudo que demora mais que 1 minuto já está no domínio, né, do HIIT longo, né? Tudo que demora mais de 1 minuto já está no domínio do HIIT longo. Então, faz o seguinte lance agora, ó. Dá um print nessa tela aqui para você guardar de lembrança e marca a hashtag Live com Fabrício, que eu quero repostar. Manda ver. Pegou? Legal? Beleza? Vai. Próximo, então. Vamos virar e vamos falar agora de parâmetros para prescrição. Então, quando a gente fala de HIIT longo, a gente tem dois grandes grupos de parâmetros para prescrever HIIT longo, né? A gente tem os parâmetros que são objetivos, e a gente tem os parâmetros que são subjetivos. Agora tá certo, aqui deu errado, né? Beleza? Então, a gente tem os parâmetros subjetivos e os parâmetros objetivos para prescrever o treino intervalado longo, o HIIT longo. Conta para mim aqui no comentário, ó, para eu saber qual é o parâmetro que você usa quando vai prescrever HIIT longo. Qual é o parâmetro que você usa? Coloca aqui para mim no comentário abaixo qual é o parâmetro que você usa quando vai prescrever HIIT longo, que eu quero saber. E aí, então, dentre os parâmetros subjetivos, a gente tem, obviamente, as escalas de percepção.
subjetiva de esforço. Mano, o lance é o seguinte, ó. Quando a gente fala de escalas de percepção subjetiva de esforço, o primeiro ponto que você tem que saber é que você não pode usar a escala de PSE colorida. Você não pode usar a PSE, percepção subjetiva de esforço colorida, ó. Ó. Tu não pode usar escalas coloridas de percepção subjetiva de esforço. Não pode usar a escala colorida. Ah, mas Fabrício, é bonitinha, é graciosa, é interessante. Não interessa. Você não pode usar escalas coloridas. Por que não pode usar escala colorida? Porque a escala colorida, ela tem 3 variáveis associadas, que é o número, o nome e a cor. E não existem estudos de validação que utilizam a cor. Na verdade, tem um único estudo no mundo de validação que usa a cor na PSE. É um estudo de uma galera de Rio Claro, no interior de São Paulo, do professor Cocobum. Mas é um estudo único no mundo, com uma escala muito particular de cores e que eu tenho certeza que você nem ouviu falar. Então, se vai usar a escala de percepção, pelo amor de Deus, não use escala colorida. Aí, dá para usar escala? Óbvio que dá, né? Se eu tô falando que pode, é porque tem um monte de estudo que já mediu, né, o uso de escalas. Normalmente, a gente trabalha com 3 escalas diferentes, né? A gente trabalha com a escala 620. É a escala clássica do Borg, né? A escala 620 do Borg. Eu vou fazer um post exclusivo sobre a história da escala 620. Então essa é uma opção, né? É 620 do Borg. Essa é uma opção. Uma outra opção é usar a escala 010. Muita gente não sabe, mas a escala 010, ela também tem no estudo do Borg. Embora também tenha aquela CR Omni. A CR Omni ou a de Borg 010 também são possíveis de prescrever treinos intervalados. E a gente tem uma última escala. A gente tem uma última escala que eu gosto demais. Eu acho que é super funcional, mas a galera não está acostumada a empregar, que é a escala 0-100. Eu, particularmente, gosto muito da escala 0-100. Ela também é do Borg. É do Gunnar Borg, a escala 0-100. Cara, tem gente que passa 4 anos na graduação e nunca ouviu falar da escala 0-100 de Borg. E ela é muito legal porque o gradiente que ela tem nas suas graduações ajuda demais, né, na organização da percepção do esforço. Então fica a dica aí, se você não conhece, busque conhecer a escala 0-100 de Borg. Lá na certificação em treinamento multimodal eu explico passo a passo como usar cada uma dessas escalas. Como assim passo a passo? Não é só pegar e falar para o aluno? Não, meu.
Primeiro ponto que precisa entender é que escala de percepção não é, olha só, escala de percepção não é, ou não deveria, né? Não é para iniciantes. Escala de percepção não é para iniciantes. Por que escala de percepção não é para iniciante? Porque iniciante sabe pouco sobre o seu corpo. Iniciantes, em geral, sabem pouco sobre as suas respostas fisiológicas. Então, eles podem dar uma indicação que é falha do ponto de vista da validação da escala de percepção. Porque estas escalas de percepção de esforço, elas são baseadas em parâmetros objetivos. A escala 620, ela tem até correspondência com frequência cardíaca, né? Então, normalmente a gente faz um processo de aprendizagem do nosso cliente para que ele possa utilizar a escala de percepção de esforço. E aí a gente tem os parâmetros que são objetivos. Quando a gente fala de parâmetro objetivo, então a gente tem os parâmetros objetivos. Os parâmetros objetivos são organizados em dois grandes grupos. Quando a gente fala de parâmetro objetivo, a gente tem os parâmetros que são fisiológicos e os parâmetros que são mecânicos. Parâmetros fisiológicos e parâmetros mecânicos. No domínio dos parâmetros fisiológicos, a gente tem diversas variáveis no cotidiano profissional. Por exemplo, né, nos parâmetros fisiológicos, a gente emprega frequência cardíaca máxima, né, frequência cardíaca de reserva. A gente utiliza o limiar anaeróbio e a gente utiliza o VO2 máximo. São os principais parâmetros fisiológicos na prescrição do treino intervalado de alta intensidade. Frequência máxima, frequência de reserva, limiar anaeróbio, né? Aí normalmente a frequência cardíaca associada ao limiar anaeróbio e o VO2 máximo, que é o consumo máximo de oxigênio. Esses são parâmetros fisiológicos. Aí a gente tem também os parâmetros que são mecânicos. Qual que é a diferença, Fabrício, entre parâmetro fisiológico e parâmetro mecânico? O parâmetro fisiológico, normalmente, ele vai sofrer um efeito maior de variáveis cronotrópicas, né, ou de estado. Hora do dia, temperatura do ambiente, estado de humor, né, efeito do uso de suplementos ou do uso de drogas ou de medicamentos, enfim. As variáveis fisiológicas, elas são mais suscetíveis a efeitos cronotrópicos. Então, por exemplo, se você prescreve um HIIT baseado na frequência cardíaca máxima e teu aluno vai cada hora treinar num turno, um dia ele vai 6 da manhã, um dia ele vai 2 da tarde, um dia ele vai 8 da noite, pode dar problema para você conseguir ter a capacidade e habilidade de fazer com que ele treine nas faixas de intensidade que tu quer, né? Porque o tempo que demora para a gente atingir valores distintos de frequência cardíaca de acordo com o turno podem inviabilizar esse processo, né? Por isso que a gente usa muito
os parâmetros que são mecânicos. Então, no treino intervalado de alta intensidade, os parâmetros mecânicos mais usuais são intensidade associada ao VO2 máximo. Ah, como assim intensidade, Fabrício? Pode ser a velocidade, pode ser a potência, pode ser o ritmo. Tem vários parâmetros que são associados à intensidade, né, que decorrem de testes incrementais. Cara, tem sujeito que quer aplicar treino intervalado e não sabe nem quais são os parâmetros máximos dos seus alunos. Tanto faz se é medido de modo direto ou ele é predito, né, estimado com equação. Isso não importa muito, desde que tu tenhas parâmetros objetivos para prescrever o treino do teu cliente. Né? Então, a intensidade associada com o VO2 máximo é um desses parâmetros. A gente tem a máxima velocidade de sprint como um outro parâmetro, a intensidade associada ao limiar anaeróbio como um outro parâmetro, o tempo limite, e a gente pode usar até a potência pico num teste de 6 segundos. Então nota, a gente tem várias estratégias diferentes para prescrever o treino intervalado de alta intensidade. A gente trabalha com diversos parâmetros, parâmetros fisiológicos e parâmetros mecânicos, no domínio dos parâmetros objetivos. E no subjetivo a gente trabalha com 3 grandes escalas. Não existe mais espaço para invencionices. Você precisa dominar a prescrição do treino para falar com segurança sobre o que você faz. Como que tu vai agregar valor se o teu aluno chega para treinar, você fala, faz 1 minuto forte, 1 minuto fraco, né? Faz aí 8 por hora e 4. Baseado no que você fala isso? Entende? A gente precisa ter alguns parâmetros para prescrever com qualidade a nossa intervenção profissional, inclusive para a gente parar de ficar fazendo gambiarra e ganhar valor no processo de prescrição de treino. Né? Então, não esquece, clica aqui no aviãozinho e traz 5 pessoas para cá. A gente falou sobre tipos de HIIT, falamos também sobre os diferentes parâmetros do treino intervalado e agora a nossa conversa é sobre o que? Olha, tem uma folha torta aqui. Agora é sobre frequência cardíaca no HIIT. Antes disso, eu vou te pedir, tá comigo no Instagram aqui, dá um print na tela pra gente poder postar nos nossos stories que em plena quinta-feira, 10h30 da noite, estamos juntos estudando. Vou até desabilitar os comentários aqui para ficar mais bonitinho. Então, vem comigo. Ó, o Gabrielzinho tá aí. Bem-vindo, Gabriel. Tira um print aqui da tela, ó, e marca a hashtag Live com Fabrício. Feito. Porque já me marca nessa hashtag aí que eu tô super afim de ver. Beleza? E vou repostar, obviamente, aí um ou outro. Então, agora que a gente sabe os tipos de HIIT, que existe HIIT longo e que a gente pode prescrever HIIT longo por frequência cardíaca, a gente vai conversar sobre como usar a frequência cardíaca máxima no HIIT longo. Né? Então a gente tem aí HIIT longo,
Mas Fabrício, por que está falando do HIIT longo? Porque no domínio do treino intervalado de alta intensidade, o HIIT longo é o único, eu disse único, tipo de HIIT que a gente prescreve o treino a partir da frequência cardíaca. Nos outros tipos de treino intervalado de alta intensidade, você pode usar a frequência cardíaca para monitorar o treino. Como assim, Fabrício? No HIIT longo, a gente vai prescrever percentuais da frequência cardíaca máxima, por exemplo. Então eu quero que o meu aluno fique, por exemplo, no período de esforço entre 90 e 95% da frequência cardíaca máxima. E no período de recuperação, eu quero que ele fique aproximadamente 70% da frequência cardíaca máxima. Nota que tem um percentual para cada lado aí, porque para você, provavelmente esse aqui que é o certo, né? Não, é esse aqui que é o certo. Então, o que acontece? Agora eu fiz pro lado errado. Então, o que acontece? Quando a gente vai prescrever o treino intervalado longo, a gente pode colocar a prescrição com base na frequência cardíaca. Por quê? Porque dá tempo no HIIT longo do nosso aluno chegar nos valores prescritos de frequência cardíaca durante o treino. No HIIT curto, imagina só se você vai prescrever um treino intervalado curto, por exemplo, que é 30-30. 30 segundos por 30 segundos, tá? Esse foi o treino que você prescreveu. Um HIIT curto de 30-30. Tem como num HIIT curto de 30-30 o teu aluno passar 30 segundos a 90% da frequência cardíaca máxima e 30 segundos a 70% da frequência cardíaca máxima? Não, não tem. Não tem como o teu aluno passar 30 segundos a 90 e 30 segundos a 70. Não dá tempo. A atividade simpática elevada não tem tempo suficiente para aumentar a frequência cardíaca de modo tão intenso. Ao mesmo tempo que a atividade parasimpática não vai conseguir diminuir a frequência cardíaca para 70% em tão pouco tempo. Então, quando alguém fala que prescreve um HIIT curto baseado em frequência cardíaca, prescreve. Tá mentindo. É mentira. O que a gente consegue, e aí obviamente é possível, é monitorar a intensidade do HIIT curto com base na frequência cardíaca. Então você prescreve o HIIT curto com base em parâmetro mecânico ou na PSE, e aí vai olhando a frequência cardíaca do teu aluno. Tá dentro da faixa que eu quero? Tá na faixa de intensidade que eu preciso, que eu prescrevi? Não, se não tá, eu vou mexer no parâmetro que eu tô prescrevendo. Velocidade, inclinação, potência, percepção de esforço, não interessa. Então, essa parada de falar que tá prescrevendo um HIIT curto com frequência cardíaca, baita mentira. E olha, tem um monte de estudos falando que prescrevem treino intervalado curto com base em frequência cardíaca. Fabrício, então é impossível? A frequência cardíaca é impossível. O que é possível então? O que é possível é você prescrever o treino intervalado curto com base na intensidade associada à frequência cardíaca. Mas aí isso é papo para uma outra live, beleza? Vamos voltar para cá. No intervalado longo, então, do nosso aluno, o período forte está aqui, né? O período de esforço. E aí, seguido do período de esforço,
a gente tem o período de recuperação. Então, qual é o lance? A gente está falando da frequência cardíaca no HIIT longo, certo? Como prescrever? Eu já coloquei aqui, ó, que eu quero que o cara treine entre 90% e 95%. Bom, mas Fabrício, então ferrou. Eu tenho que saber qual é a frequência cardíaca máxima do meu aluno, né? É óbvio. Se o teu aluno tem frequência cardíaca... Se o teu aluno tem frequência cardíaca máxima de 186, por exemplo, BPMs, então se eu quiser de 90 a 95, faço 186 vezes 0,9. E aí ele vai ter que treinar entre 167 e 186 vezes 0,95, 176. E a parte de recuperação é 186 vezes 0,7, ou seja, 130. Agora que a gente sabe esses valores, que é a hora da verdade. Eu sei que ele tem que ficar entre 167 e 176 no período forte. Então aqui, ó, eu sei que ele tem que ficar entre 176 e 167. E aqui tem que ficar 130. Bom, quando a gente prescreve intervalado longo, cada tipo de HIIT longo vai ter uma duração diferente. Vamos assumir que este HIIT longo aqui seja de... Como está o tamanho mais ou menos igual, né? Vamos assumir que sejam iguais esses retângulos. A gente tem aqui 2 minutos de esforço, né? Aqui a gente tem 1 minuto e aqui a gente tem 1 minuto. Por 2 minutos de recuperação. Então este HIIT longo tem 2 minutos por 2 minutos. E o cara vai fazer N vezes, né, esses 2 minutos por 2 minutos. Bom, como eu quero que a parte forte ele passe entre 90% e 95% do máximo, quem prescreve treino sabe que o meu aluno, teu aluno, nosso aluno, não vai conseguir começar a parte forte a 90%. Isso não vai acontecer. Não tem como. Então, algumas pessoas equivocadamente, e presta atenção nessa sacada, algumas pessoas equivocadamente prescrevem a parte forte e soltam o cronômetro só quando a pessoa atinge o valor prescrito. É uma opção? É, mas em nenhum lugar no mundo tem evidência disso. O que a gente faz é, primeiro solta o cronômetro e depois corre atrás da frequência cardíaca. Por isso que é importante, presta atenção, por isso que é importante que o nosso aluno entre em um HIIT longo já com um bom nível de aquecimento. Quando o nosso aluno entra em um HIIT longo bem aquecido, a frequência cardíaca sobe mais rápido e mais fácil. E aí eu tenho um manejo melhor deste valor de frequência cardíaca ao longo da sessão. Se o meu aluno começa a treinar e infelizmente ele está com um baixo nível de aquecimento, a gente vai ter um problema severo, porque este baixo nível de aquecimento, infelizmente, vai prejudicar o aumento da frequência cardíaca nas séries iniciais,
que vão acabar inclusive sendo utilizadas de aquecimento. E aí a gente tem um problema na eficácia do HIIT, o cara não vai passar o tempo necessário em alta intensidade da sessão que a gente planejou. É uma cascata de prejuízo. O importante é tu entender que ele tem que entrar na parte forte previamente aquecido. Isso é essencial. E aí, bem, a gente normalmente vai considerar que ele vai ter 50% do tempo para atingir a frequência alvo. Ou seja, a frequência cardíaca dele está aqui, ó. E a gente vai aumentar a carga, aí ele vai aumentando a frequência cardíaca e pá, chega aqui. Aí ele sustenta metade do tempo essa frequência cardíaca. Quando terminaram os 2 minutos, a gente vai diminuir a velocidade. Ou a potência, ou a carga, ou a RPM, não interessa qual é a variável. Essa frequência cardíaca não vai já chegar aqui a 70%. Não tem como. Então ela vai recuperando, ela vai demorar um tempo e vai começar a baixar. E aí você mantém ela a 70%, que é onde você quer. Quando for entrar no próximo bloco de esforço, é a mesma coisa. Vai entrar com um valor mais baixo e o cara tem aqui 1 minuto para subir a frequência. Conseguir subir. Ah, Fabrício, e se eu conseguir subir em 30 segundos? Melhor. Por que melhor? Porque vai sustentar por mais tempo o esforço em alta intensidade. Então eu já dei 2 sacadas para você compreender como elevar a frequência cardíaca. Vou dar a segunda agora. A primeira delas, eu já falei, aquecimento. Aquecimento. Parece que é besteira, mas não é. Aquecimento bem feito aumenta demais a qualidade do treino intervalado de alta intensidade. Agora pega esta outra dica. No treino intervalado longo, a gente pode usar uma estratégia que quem estuda comigo já conhece, que chama Hard Start. O que é essa estratégia de Hard Start? Eu não vou colocar aqui para o cara aumentar progressivamente a frequência cardíaca. Eu vou usar um Hard Start. O que é o Hard Start, Fabrício? No começo do bloco de esforço, eu vou fazer uma estratégia que eleva a frequência cardíaca mais rápido. Então eu posso, por exemplo, aumentar transitoriamente a velocidade, se for esteira, né? Vou colocar aqui a intensidade. Por exemplo, a velocidade. Eu posso aumentar transitoriamente a inclinação da esteira. Eu posso aumentar a carga na bike, ou o RPM na bike, durante um período curto. Quanto é esse período curto de hard start? Normalmente até 50% da primeira metade do período de esforço. Então, ó, eu tenho 2 minutos de esforço, 2 minutos. Eu dividi porque aqui eu quero que ele atinja, no mínimo, a zona alvo. E se eu quiser otimizar isso, eu vou usar o Hard Start. É tipo nitro, turbo. Quem jogava Need for Speed? Tu apertava o turbo lá, aí dava um gazão. Aí depois você só administrava aquela velocidade mais alta. Isso é um Hard Start que a gente faz no treino intervalado de alta intensidade longo.
estas duas estratégias, elas funcionam muito bem para a gente conseguir atingir os valores prescritos de frequência cardíaca no HIIT longo. E aí agora eu quero falar de uma limitação. Então, o HIIT longo... vamos fazer o hashtag aqui, ó. Vamos lá, ó. Hashtagzinho aí. Pô, vamos tirar o comentário? Fernando Colete. Beleza, Colete. Caiu. Então, ó, bora fazer aqui, ó. Faz o printzinho, hashtag live com o Fabrício. Posta lá no teu stories que eu vou curtir e vou, inclusive, repostar. Vou montar vários aí para fazer um baita de um videozão dos momentos de hoje. Vai ficar super legal. Então, aqui a gente tem estratégias de controle da frequência cardíaca e algumas sacadas quando vai prescrever o HIIT longo. E agora eu quero chamar você para entender um problemaço, tá? Pega essa, ó. Limitações. Então o que acontece? O treinamento intervalado de alta intensidade longo, talvez você não saiba disso. E é importante saber. O HIIT longo é o modelo de treino intervalado de alta intensidade que mais aumenta VO2 máximo. O HIIT longo, ele é altamente eficaz para aumentar a potência aeróbia máxima. Uma variável extremamente importante, né, inclusive como fator de proteção para a mortalidade por todas as causas. Tem já estudo mostrando as duas coisas. Tanto que HIIT longo aumenta mais o VO2, quanto que VO2 máximo baixo é muito complicado como fator de risco, né, para a mortalidade por todas as causas e para doenças crônicas. Então a gente sabe que o treino intervalado longo aumenta muito o VO2 máximo. Inclusive, se a gente comparar o HIIT longo, né, com o treino moderado contínuo, se a gente comparar o HIIT longo com o contínuo moderado, a gente vai ter uma diferença de 1 MET na intervenção. O que eu quero dizer com isso? O HIIT longo, em comparação ao contínuo moderado, aumenta 1 MET a mais, que são 3,5 ml por quilograma por minuto de O2. E o aumento de 1 MET tem um impacto cardiometabólico gigantesco. Aumentar apenas 1 MET na aptidão cardiorrespiratória significa reduzir de 13 a 15% a mortalidade por todas as causas e por doenças de natureza cardíaca na população humana. E essa diferença entre contínuo moderado e intervalado de alta intensidade, ela é de 1 MET, que tem um impacto gigantesco no processo de morbimortalidade. Isso é fantástico, cara. Isso é impressionante. O problema é que o treino intervalado longo, assim como todos os tipos de HIIT, eles são muito deficientes no desenvolvimento neuromuscular. Ou seja,
a gente não consegue, embora seja um baita tipo de treino para aumentar a potência aeróbia, a gente não consegue aumentar força, a gente não consegue aumentar potência, a gente não consegue aumentar resistência, de modo satisfatório com o tipo de treino intervalado longo. Infelizmente, é uma limitação do modelo. Aí você fala, mas Fabrício, tem a musculação. Ok, tem a musculação. Aí a musculação vai ajudar pouco a aumentar o VO2. Você fala, mas Fabrício, então eu tenho que juntar o HIIT com a musculação. Pô, super legal. Né? A gente vai estar no domínio do treino concorrente. E é isso que eu quero te dizer. A gente tem métodos de treino hoje que ajudam a melhorar o componente aeróbio e o componente neuromuscular ao mesmo tempo. Ah, como que eu faço isso? Normalmente, a gente trabalha com treinos de carga mista. O que é carga mista? Carga mista é aquele tipo de treino que envolve mais de uma orientação. Por exemplo, a sessão que tem musculação e também tem HIIT no mesmo treino. É um treino de carga mista. Mas eu quero te dizer que a gente tem a opção de fazer um treino de carga mista que não precisa de um estímulo de musculação e um estímulo aeróbio para aumentar isso aqui. Quando a gente faz o treinamento multimodal, a gente consegue, olha aqui o nome já, multimodalidade. A gente consegue melhorar tanto aspectos neuromusculares quanto o componente cardiorrespiratório simultaneamente. E já tem artigo comparando isso. A gente vai abrir agora as inscrições para os interessados na turma 7 de treinamento multimodal. Se tu tem interesse, na minha bio já tem um link para você entrar no nosso grupo VIP. Porque lá eu vou passar todas as informações para você. É para você entrar na nossa certificação em treinamento multimodal e aprender um método que incorpora os elementos do treino intervalado e que também aperfeiçoa o componente neuromuscular, aumentando força, potência e resistência muscular. Então não perde essa oportunidade. Clica ali no link na minha bio, vem para o meu grupo do WhatsApp, que eu vou te passar todas as informações sobre a inscrição para o treinamento multimodal. E você vai voar nas prescrições no seu cotidiano, que podem ser utilizadas essas informações, esse conhecimento, em vários cenários. Clube, academia, boxe, estúdio, dentro de casa, praça, parque, garagem, banheiro, onde você quiser. O conhecimento te liberta para você aplicar essas informações em diferentes contextos. Então, não esquece, clica lá no link na minha bio, vem comigo para a 7ª turma da certificação em treinamento multimodal, que vai ser incrível. Eu espero que você tenha aprendido sobre HIIT longo, nuances, sacadas, parâmetros de prescrição, saca? Ajustes na organização da sessão e que essas informações possam melhorar e aperfeiçoar a sua prática profissional. Se você gostou da live de hoje, bate palminha aqui que eu quero acompanhar, beleza? Você que está no YouTube, não se esquece de curtir, compartilhar, deixa teu comentário e, mano, toca no sininho para ativar as notificações e até a próxima live com o Fabrício.